A gente vai jogar novamente o QR Code na tela, mas eu já adianto que nós não teremos tempo para perguntas presenciais. Vocês já perceberam, a gente está com um tempo muito apertado, porém, essas perguntas serão respondidas por e-mail, e eu já, inclusive, passo o e-mail aqui, vocês devem ter, mas eu vou repassar, que é eventos@absolar.org.br. Então, todos que desejarem fazer as perguntas podem enviar para eventos@absolar.org.br. O QR Code, para quem ainda não cadastrou, também para vocês receberem as apresentações, os slides que estão sendo passados hoje. Acredito que já estejam todos aqui. Vou dar início. Na nossa mesa, o coordenador do Grupo de Trabalho de Armazenamento da Absolar e Head de BESS da VEG, Ricardo Stefano, que já foi apresentado na sessão anterior. Muito obrigada, Ricardo. Em seguida, eu vou convidar o coordenador de Planejamento da Expansão e Estudos da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISA-CETEP, o Renato Ribeiro, por favor. O Renato é engenheiro eletricista com ênfase em sistema de potência. Ele é formado na Universidade Federal de Itajubá. Ele é especialista em sistemas de energia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele trabalha há 17 anos na ISA-CETEP, tem liderado as iniciativas de implantação de novas tecnologias no sistema de transmissão sob concessão da companhia, inclusive do primeiro projeto de baterias em larga escala instalado no sistema de transmissão brasileiro. Agora, eu convido à mesa... Oi? Desculpa, ouvi um barulho. O Senior Regularity Engineer da Quantum, o Felipe Caê. Felipe. Oi, Felipe. Ele é engenheiro eletricista, especialista em planejamento da expansão e regulação do setor elétrico. Ele atualmente é mestrando em planejamento energético pela COP, na UFRJ. Ele atua na Quantum Participações, é a holding responsável pelas concessões de transmissão de energia elétrica do grupo Brookfield, e também é gerente do projeto de análise técnica e econômica da inserção de sistemas de armazenamento por baterias na rede básica. Agora nós chamamos à mesa o diretor de Business Development da Atlas Renewable Energy, o Marcos Bertol, por favor. Marcos é graduado em Engenharia Mecânica pela FEI, possui MBA executivo do IES Business School e mais de 11 anos de experiência em planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios no setor de energia. Agora, nós convidamos à mesa o Solar Business Coordinator da Leveltech, o Felipe Costa, que já está aqui com a gente, na lateral. Felipe é especialista em energias renováveis, tem mais de 13 anos de experiência em suporte técnico e engenharia de produto, com habilidades avançadas em soluções customizadas para medição de energia, água e energia solar. Ele é reconhecido por sua expertise no desenvolvimento de hardware, mecânica de produtos e projetos IoT, incluindo colaborações significativas no canal Brasil-China. E agora nós vamos trazer o diretor-geral do Grupo Energia, Rubens Brandt. Rubens tem mais de 25 anos de experiência no setor elétrico, já atuou em cargos técnicos e executivos em empresas internacionais como a ABB e a Alstom, tanto no Brasil como na França e também na Suécia. Ele é formado em engenharia mecatrônica e tem MBA em administração de empresas. E, por fim, convidamos o gerente sênior de vendas da Canadian Solar, o Rafael Moura. Rafael atua com energias renováveis há 14 anos, sendo 5 deles dedicados a projetos de armazenamento. Atualmente, o Rafael ocupa o cargo de gerente sênior de vendas na unidade de armazenamento de energia da Canadian Solar. A gente agradece a essa mesa muito importante e eu passo a palavra ao coordenador do Grupo de Trabalho de Armazenamento da Absolar, Ricardo Stefano. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Depois de um coffee break, já estamos aí, já é passado meio-dia. Nosso painel ele tinha previsão de execução de 2 horas, nós vamos apertar ele um pouquinho.
né? Eu vou partir logo aqui para uma apresentação rápida, falar um pouquinho do nosso grupo de trabalho, do contexto de BES já foi falado bastante hoje, né? Tivemos aí a ANEEL, o ONS, a própria Bessolar falando bastante disso, e agora falo em nome da Bessolar como coordenador do GT. E aí vem a nossa temática de hoje aqui, do nosso segundo painel do dia, né? O armazenamento é o coringa das fontes renováveis como provedor de qualidade e segurança tanto na indústria, comércio, quanto na operação do sistema. O trabalho da Bessolar todos já conhecem, já fizeram uma apresentação hoje pela manhã, né? Eu gostaria só de trazer uma mensagem aqui que eu acho importante a respeito do BES, né? A gente viu hoje, falou-se de canivete suíço, agora o coringa, o celular, o pessoal dá vários nomes porque realmente tem muitas funcionalidades. Achei bastante proveitosa a discussão anterior, onde o Ricardo Tilly falava de regular isso passo a passo. Eu queria só deixar o recado seguinte. BES, ele é potência e energia sob controle. Como a gente tem um software ali controlando, que é o EMS, eu consigo fazer virtualmente qualquer coisa com aquela energia que eu tenho ali armazenada. Importante que a fonte dessa energia seja uma fonte limpa, renovável, para que a gente possa dar sequência à transição energética. Não adianta eu armazenar de fontes sujas, né? Então, assim, ele é o coringa, é o canivete suíço, é sinônimo de flexibilidade e resiliência no setor elétrico. Vocês vão ver hoje, temos aí uma mesa cheia de especialistas, né? Eu fiz questão de pedir a eles que a gente segurasse um pouco a questão do institucional das empresas e tal, e trouxesse efetivamente casos de uso do BES, ou seja, na transmissão, na distribuição, que falassem aí um pouco dos desafios da implantação. Então, a gente vai ter aqui um painel rico do ponto de vista técnico e sem muita delonga. Tá? Stefano, um segundinho, vou te cortar, só para a gente chamar mais uma pessoa para a mesa, que ela acaba de chegar, que é a Mariana Galhardo, nossa vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Armazenamento de Energia Elétrica da Bessolar, e ela vai compor mais uma vez essa mesa. Aproveitar a chegada da Mariana para falar um pouquinho do GT de armazenamento. Né? O GT de armazenamento ele já existe há alguns anos. Né? Recentemente, nós topamos aí o desafio de fazer um trio, aí, eu, o Renato e a Mariana. Então, é uma coordenação tripla, né? Onde a gente traz aí para dentro da casa da Bessolar os temas principais e discute com os associados. Nesse momento, a gente tem aí as propostas do GT para esse ano, que são basicamente a realização do leilão de reserva de capacidade, que já foi bastante falado aqui hoje, mas a gente pretende seguir trabalhando para que ele aconteça, se não num primeiro leilão, num leilão separado, se não num leilão separado, numa segunda etapa de leilão de reserva, sempre com segurança jurídica, sempre com segurança técnica, né? Ou seja, fazer bem feito. Né? Trabalhar pela definição do agente armazenador, e a viabilização regulatória desse camarada que vai ser o investidor que vai armazenar e exportar energia para a rede de forma independente, ou seja, desassociado de uma fonte de geração, e também um estudo de benefícios fiscais. Então, a gente fez aí um estudo no ano passado, a gente deve estar retrabalhando ele agora com vistas aí da reforma tributária e tudo mais, ou seja, formatar uma proposta e apresentar aos tomadores de decisão. E, com isso, formatar aí uma opinião formal da própria Bessolar e bater nas portas necessárias para que a coisa aconteça. A Bessolar já sabe o caminho, né? Já fez isso com o solar uma vez, por isso a gente aposta tanto nessa casa, né? Por isso a gente manteve o GT de armazenamento firme e forte trabalhando, e agora com esse trio de coordenadores aí a gente deve tocar isso adiante. Agenda regulatória, o Ricardo Tilly falou hoje de manhã, né? Acho que tá claro que a ANEEL e o ONS, todo mundo está se mexendo para fazer a coisa acontecer. Vai ser em parcelas, mas são parcelas importantes. Percebam que ele diz que já na largada ele quer regular a conexão e também a questão das outorgas, ou seja, nós já vamos ter aí a possibilidade de usar BES sem ser aquele uso clandestino, vamos dizer, vou colocar, mas não vou injetar e está tudo bem. Não, ou seja, nós já vamos ter aí uma sinalização, tivemos já a sinalização do próprio diretor da ANEEL de que nós vamos ter isso rapidamente. Né? Outro fator muito importante, que as principais barreiras, né, é a questão do preço. Né? A gente tem enfrentado aí, a gente tem visto no mercado uma queda abrupta do preço das baterias nos últimos anos, mas em especial nos últimos 2 anos, com empresas, e aí eu preciso citar a WEG, fazendo a verticalização dessa produção aqui no Brasil, trazendo células e montando tudo isso com conteúdo local, a gente conseguiu uma redução expressiva, né, da ordem de 40%. Então, deixar um recado para investidores, para parceiros, para integradores, que fizeram aí suas avaliações há 6 meses, há 1 ano atrás, refaçam.
refaçam, porque esses gráficos que parecem uma exponencial invertida que a gente vê na tela, que é a queda de preço de baterias, eles são reais e estão acontecendo. Então, retomem os seus contatos com os fornecedores. Claro, eu vou sempre puxar a sardinha, ou a brasa para o meu lado, mas eu digo assim, refaçam esse contato, revisitem esses preços, revisitem seus economics aí dos projetos, porque a gente já está encontrando viabilidade em uma série de aplicações. Tá? Então, regulatório, a gente viu a ANEEL fazer a declaração, evolução de preços, a gente estou declarando aqui como fabricante, mas também como coordenador do GT, que a gente tem visualizado isso, materializado essa redução de preço, e a questão tributária a gente segue trabalhando em paralelo, aí com o apoio de pessoal como o deputado Reinaldo Jardim e tantos outros que podem nos apoiar aí para pedir as isenções ou os benefícios que a gente precisa. Ainda passando rápido, né? Então aí a gente vai ter os nossos palestrantes, eu não vou apresentar um por um, depois a gente vai falar. Aqui também mais um recadinho da AB Solar, nós vamos ter outros eventos aí para frente, Mercado Livre, Encontro Nacional AB Solar, jantar, participem desses eventos. Juntos a gente consegue ser mais forte, né? Isso, quando a gente se pronuncia enquanto associação, isso aconteceu com solar, aconteceu com eólica, lá via eólica, agora com o armazenamento, então assim, a gente pode sim chegar mais longe, tá? Aí tem outros eventos para acontecer também, a Intersolar. Então, faça parte do grupo, participe com a gente tem reuniões mensais do grupo de trabalho, do GT, então, se já é associado, é só fazer a inscrição lá e pegar o link e participar conosco, né? Está eu, a Mariana e o Renato na maioria das reuniões, os temas são esses, e a gente conta com a colaboração de todos. Eu não sei quem que vai anunciar. Vai anunciar? Sim, os primeiros palestrantes. Sim, Stefano. E, mais uma vez, agradecer a todos aí pela oportunidade. Nós que agradecemos e vamos ouvir agora. É isso. Obrigada, gente. O Solar Business Coordinator da Livoltech, o Felipe Costa. O passador aqui, já chegando para você. Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vou fazer aqui uma pequena apresentação de um estudo de caso que a gente fez juntamente com a nossa matriz na China em um projeto de P&D junto com a CPFL e a Unicamp, tá? Só um pequeno índice do que a gente vai apresentar. Basicamente, algumas funcionalidades do BES e como é que foi implementado isso na Unicamp. Foi um projeto um pouco diferente, porque a gente não implementou a funcionalidade do BES em baixa tensão. A gente fez uma mescla com o sistema para fazer injeção e controle de demanda em média, tá? Aqui algumas aplicações de BES, ou um sistema de armazenamento de energia. Em caso de comércio e indústria, pode ser utilizado na parte de servidores para manter os equipamentos que necessitam ser ligados em 24 horas, para evitar aquela falha de uma produção que precisa estar rodando 24 horas. Em hospitais, você pode também estar incluindo esse sistema de armazenamento na parte de salas de equipamentos de hemodiálise, enfim, uma série de aplicações de equipamentos que você precisa deixar eles 24 horas ligados e são bem sensíveis. E até na área militar, na questão dos radares, tá? E a gente tem 3 cenários de aplicação, como vocês podem ver, até mais. Só que eu coloquei 3 aqui para a gente ter uma noção. Isso é um sistema, o primeiro, uma solução on-grid, onde tem a solução fotovoltaica, o sistema de armazenamento e a rede da concessionária. Já o segundo caso, a gente tem um sistema off-grid, onde a gente tem um gerador a diesel, gerador a gás, juntamente com o sistema fotovoltaico e o sistema de armazenamento atuando juntos, tá? E o terceiro caso, que foi o caso que a gente levou junto com a Unicamp e a CPFL, que é a integração de todos os sistemas de fornecimento de energia, gerador a gás a diesel, sistema fotovoltaico e o sistema de armazenamento juntamente com a rede da concessionária. Isso é um pouco da introdução do que foi o projeto. A gente fez um projeto com o fundo de P&D da ANEEL. Foram instalados 205 kWp de painéis, assim, mais para estudo de caso, em cima de alguns prédios da instituição da Unicamp, e um sistema de armazenamento de 1,27 MW.
Um pouco do escopo do projeto é o que eu estava explicando um pouco atrás. É fazer a integração do sistema fotovoltaico, do sistema de armazenamento, do sistema de geração a diesel e a gás, e também a parte do gerenciamento de cargas, que a gente fez a instalação de painéis de controle inteligentes dentro de alguns pontos do campus, que é para fazer a parte mais de eficiência energética, controlando carga, desligando, ligando, enfim. É um ambiente mais complexo de controle, isso tudo feito via MS, tá? E a parte do container de baterias, a nossa maior dificuldade foi na parte do Black Start, que era fazer aquela partida do zero, quando a falta de total de energia, a gente poder fazer aquela partida em rampa. E consequentemente, a transição de sistema off-grid para on-grid e on-grid para off-grid em caso para poder fazer usar o container de bateria ou alguma outra forma de geração de energia nos horários de pico. Okay? Aqui é um pouco do escopo. A gente utilizou um BES de 1 MW, 2 PCS de 500 kW, a partir de baterias 1,27 MW de armazenamento, isso tudo produzido na nossa fábrica de Ningbo, na China. Também foi utilizado uma subestação elevadora, que vai transformar de 400 volts para 12 kW, para 12 kV, ok? E também a parte do religador, um religador de média. Ele é quem faz o controle e o seccionamento da rede para não haver conexão com a rede da concessionária. Ou seja, ele também está incluso no projeto para fazer a parte da automação de religamento junto à concessionária. Também teve a parte dos quadros de força, que nem eu comentei com vocês anteriormente, e a parte de instrumentação de infraestrutura do MS, que é a parte de cabeamento de fibra ótica, a parte do software, o hardware, enfim, tudo desenvolvido pela gente. Aqui é a parte do sistema fotovoltaico da Unicamp. Esse em amarelo já existia, a gente está incrementando mais 2, que são nos 2 prédios dos 2 laboratórios da instituição. Aqui é o container de baterias, onde ele vai fazer toda a parte de energia de backup, armazenamento de energia oriundo do solar e até carregamento através da rede elétrica. Ele vai prover energia em caso de falta de energia, fazendo aquela transição, utilizando a parte de controle do sistema, fazendo a transição perfeita, que a gente chama entre o sistema on-grid e off-grid. Tá? E aqui foi um ambiente de simulação lá na China que a gente fez para validar a solução e trazer para a Unicamp para poder replicar aqui. Aqui é só um videozinho rápido, são 2 videozinhos do nosso engenheiro lá na China, dele mostrando a aplicação lá do BES lá na China, tá? Só para vocês verem um pouquinho da parte interna do equipamento. Então, aqui nós temos os equipamentos, de fato, o coração deles, mas visto na parte por dentro, na parte esquelética dele. Por exemplo, aqui nós conseguimos ver as entradas, que tem a entrada trifásica atrás e a saída em corrente contínua na frente. Cada equipamento desse são 500 kW. Então esses cabos aqui são capazes de suportar 500 kW e transformar a energia contínua em alternada e alternada em contínua. Essa é a parte do PCS, que faz o controle de conversão, e aqui a parte da bateria, só para vocês verem Nesse sistema nós temos 11 packs de bateria, cada um desses é um pack de bateria, que é controlado por um sistema de alta tensão. Cada pack desse tem 40 módulos e no total nós temos 10 clusters desses dentro desse sistema. Isso permite a gente a ter 1,27 megawatt de energia nesse sistema. Só foi um pouco para vocês verem um pouco do que é a estrutura em si do BES internamente, tá? E algumas das funcionalidades que eu estava explicando para vocês, que a gente colocou em prática nos testes lá na China, tanto simulando como em campo, lá no ambiente de teste da gente, e a gente vai replicar também aqui na Unicamp, junto com o time de engenharia daqui. Como eu falei, o Black Start, que é em caso de falta total de energia, a gente conseguir fazer a partida suavizada em rampa, para evitar aquela corrente de rush, fazendo com que desarme a parte de proteção e sobrecarregue os equipamentos. E a parte de transição, que é a transição do sistema off-grid para off-grid, fazendo a sincronização de fase e corrente, para que seja uma transição que não seja perceptível, tá?
Pronto, aqui é um pouco da simulação dos primeiros testes, onde é possível ver as senoides aí tentando se sincronizar através do sistema de gerenciamento do BES. Então, a gente faz essa leitura para poder fazer a implementação do software, para que não haja uma desincronização de rede, assim causando danos aos equipamentos da instalação em si e do próprio sistema de armazenamento. Só voltar aqui rapidinho. Pronto. Aqui é a parte de parametrização do religador. Como eu falei, é um equipamento-chave para poder fazer o desligamento da média tensão entre a rede da concessionária e a própria rede da Unicamp, que é a rede off-grid, do sistema, no caso. Então, a gente precisou fazer essa parametrização dele juntamente com o sistema de gerenciamento do projeto. Aqui, como eu estava falando em relação à transição do on-grid para o off-grid, como vocês podem ver nas primeiras curvas, está só um sistema, e a partir um pouco mais para o final é onde há a sincronização das senoides, ou seja, ele não vai deixar com que elas se desincronizem. O sistema ele precisa ser inteligente o suficiente para que não haja essa desincronização. Aí a gente está vendo o sistema off-grid com on-grid e do on-grid para off-grid. Perceptivelmente, a olho nu você não consegue ver, mas em questão de software é mais fácil acompanhar. Você não vai conseguir acompanhar as luzes desligando, porque, enfim, é um tempo de transição muito baixo, tá? E aqui, como eu estava falando, em relação ao Black Start, como vocês podem ver, é uma partida mais suave, em rampa. Vocês podem ver no comecinho da curva, do lado esquerdo de vocês, onde tem a corrente de rush, ou seja, alguns equipamentos de fonte chaveada podem causar uma grande corrente de rush, impactando no sistema, ou seja, acionando proteções e até reduzindo um pouco a vida útil dos equipamentos. Então, com essa partida em Black Start, de uma falta total, inicializando somente com as baterias, nessa partida de rampa vai otimizar ainda mais o sistema. E aqui um ambiente de teste na fábrica de Ningbo, onde a gente colocou a parte do BES, o religador. Então, a gente fez todo um ambiente lá em Ningbo para poder reproduzir aqui na Unicamp junto com a CPFL. Okay? E basicamente é isso, pessoal. Agradeço a vocês aí pela atenção. Nós que agradecemos, Felipe. Agora vamos ouvir o gerente sênior de vendas da Canadian Solar, o Rafael Moura. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou Rafael Moura, gerente sênior de vendas da Canadian Solar. Prazer estar aqui, né, nessa mesa. Obrigado pelos colegas, pelo convite do evento. Em nome da Canadian, agradeço a todos aí. Então, eu vou falar um pouquinho hoje da associação do BES com sistemas solar de grande porte, né? Então, mais do que isso, eu gostaria de falar um pouco do desenvolvimento de projetos de BES, né? Então, eu fui responsável, já fui gerente de projetos, do projeto da Vale, um projeto de 10 megawatt-horas, e sei de alguns dos desafios aí que precisam, que constam esses projetos aí com baterias, e falar que assim, o mundo já está ficando bem confortável com a tecnologia, já tem projetos aí bem expressivos, estamos falando de projetos de gigawatt-hora, e que o Brasil tem tudo para caminhar também nesse sentido, né? Falta algumas questões aí de regulação, a gente ser considerado para esse próximo leilão, que vai ser bem importante, mas a gente tem tudo e todas as ferramentas para seguir também, começar a falar de giga daqui a pouco, tá? Então, um pouquinho só do como que a Canadian está se posicionando, né, nesse mercado de armazenamento. A Canadian é bem conhecida pelos módulos fotovoltaicos, e o armazenamento já tem o mesmo nível de importância dentro da companhia, porque o armazenamento vai possibilitar, né, a inserção de mais renováveis, né? Então, um negócio da empresa vai levar o outro. Então, isso é muito importante para a Canadian.
E aí esses números já mostram isso, né? Estamos falando de uma capacidade de produção de 20 gigawatt-horas no final desse ano, e projetos executados, né? A Caneja criou uma subsidiária que chama e-Storage, já tem mais de 3,4 gigawatt-horas de projetos executados e contratados já mais de 10 gigawatt-hora. Então, já começa a se falar de giga mesmo no mundo, né? E números expressivos aí já para a companhia. E a questão da Caneja, uma empresa de 18 mil funcionários, presentes nos 6 continentes, e tudo mais da empresa. E aí um pouquinho só dos produtos que a gente está comercializando de armazenamento. Então, estamos falando do residencial, que é o EpiCube, uma solução que trazemos agora no próximo mês aqui para o Brasil, não é? Pensando muito nessa questão aí de backup, qualidade de energia, e partimos para a solução QBank, que é o CNI, comercial industrial, e a solução Utility Scale SolBank. Então, já pegamos toda a gama, desde o residencial, comercial industrial, até o Utility Scale com os nossos produtos. E aí um pouco de aplicações, né? Antes de entrar no tema principal, já foi falado bastante aqui, né, sobre aplicações de armazenamento de energia na rede. Não vou me alongar muito, mas como a gente separa, lá a gente está falando de atrás do medidor e na frente do medidor. Atrás do medidor, a gente ataca o residencial, comercial e industrial, e também está aqui na minha divisão, né, olhar os projetos off-grid, né, os projetos desconectados, e na frente do medidor estamos falando de geração, transmissão e distribuição. Então, quando eu fiz esse quadro para mostrar um pouco dessa divisão, né, o que é na frente do medidor, o que tem atrás do medidor e os sistemas isolados. Então, na frente do medidor estamos falando desses projetos de grande escala, a arbitragem, né, então a questão de serviços ancilares. Então, o mundo, né, muito no Reino Unido, Estados Unidos, começa muito forte nos serviços ancilares, mas é um mercado que ele tem um cap, né? Então, depois os projetos vão migrar para a questão de arbitragem, questão de deslocar a energia no tempo, né? É o que a gente já vê na Califórnia, no Reino Unido, né? Então, adicional de capacidade também muito forte na Europa, e é o que a gente vai começar a falar dos projetos aqui no Brasil, né? A questão da capacidade. E no atrás do medidor, a característica do consumidor, qualidade de energia, confiabilidade, o peak shaving, diminuição de demanda contratada, estamos falando do time shift, deslocamento de energia no tempo, junto com os sistemas isolados, já o SIGF e MIGD, já os SIGFs há anos já sendo trabalhados aqui no Brasil, as microredes, os MIGDs, e substituição de diesel, estamos falando de sistemas isolados, estamos falando de irrigação, todos esses projetos aí que já estão saindo aqui do papel com armazenamento de energia, tendo um papel fundamental para que esses projetos funcionem da forma mais otimizada e com uma fração renovável maior possível. Aqui ele ficou um pouco pequeno, mas quais são as configurações possíveis do BESS, né? Então, a gente está falando de uma conexão AC do BESS. Conexão AC é quando você compartilha a conexão, mas tanto o BESS quanto o fotovoltaico vão ter seu método de inversão. Então, o fotovoltaico vão ter seus inversores, o BESS vai contar com o seu PCS, e eles vão estar conectados numa conexão AC, a gente fala. Então, essa conexão como a Canadian optou, né, por maior parte dos seus produtos, até por uma questão de manutenção futura e uma questão de disponibilidade. Então, se você para o sistema de bateria, você continua com solar, ou ao contrário, né? Então, e também há questões de augmentation, que é você adicionar packs de bateria no futuro para que você mantenha a capacidade. Isso é mais possível na conexão AC. Conexão DC é a conexão que você compartilha o método de conversão. Então, o PCS está ali para receber os módulos solares do lado DC e as baterias. E nessa modalidade, você captura o clipping, né? Tem também uma série de vantagens nessa conexão. Standalone é quando você tem um projeto de baterias não conectados com um projeto de geração, né? Você tem uma conexão só para esse projeto. E o Collocated, que eu coloquei também, é quando você compartilha uma mesma interconexão, uma mesma subestação. Tá?
E aí eu trago aqui uma aplicação real, né? É um projeto já da Storage, essa subsidiária aqui da Canadian, que é um projeto Slate Project, que ele traz um projeto de 600 megawatt-horas nos Estados Unidos, e a aplicação dele é muito similar à aplicação aqui que a gente está buscando aqui para o leilão de capacidade. Ela é uma aplicação que ela está ligada a uma usina solar fotovoltaica, e ela faz a substituição hoje, né? Ela atende os picos da rede de energia de distribuição local, e fazendo substituição às térmicas a gás locais. Então, esse projeto foi concebido justamente com essa finalidade. Então, ele captura quando se tem um excedente de geração da planta solar fotovoltaica e descarrega essa energia em momentos de estresse da rede, né? Então, esse é um projeto muito característico, né? Já está em operação desde 2022, que vai muito em linha do que a gente vê que vai ser essa primeira onda aqui para o Brasil. E, além disso, eu queria falar um pouco do desenvolvimento do projeto de BESS. Meu tempo está acabando, mas quais são os equipamentos principais? Estamos falando de uma estação de transformação, né, com transformador. O PCS ele pode estar no mesmo equipamento ou não, que o PCS é o Power Conversion System, então é o equipamento que vai fazer a conversão AC, DC para o sistema. E os packs, aqui, eles são os containers de baterias, né? Então, os containers de baterias que você dimensiona de acordo com a necessidade, você empilha. Então, naquela imagem aérea ali, você consegue ver todos esses conjuntos, né, de equipamentos que você vai colocando de acordo, vai montando o Lego, vamos falar assim, de acordo com a necessidade do projeto, tá? E aí, o que é importante para esse tipo de projeto, né? Você vai ter que trabalhar, né, com uma empresa de engenharia qualificada, né, empresas que já conhecem desse tipo de tecnologia, né? Vai precisar ter um education também do mercado com relação a isso, trabalhar junto do regulador, operador, especialistas em seguranças, porque esse tipo de projetos, esse tipo de tecnologia tem uma característica principal sobre isso, essa necessidade maior de segurança do que um projeto solar fotovoltaico, né? Então, tem empresas hoje especialistas, né? Empresas já com toda essa com toda essa expertise que pode ajudar no desenvolvimento desses projetos. E, finalizando aqui, os contratos bem desenvolvidos de turnkey, mas isso, diversas empresas aqui já estão bem acostumadas com esse tipo de contrato, e finalizando com um contrato de Long-Term Service Agreement, que ele vai pegar toda a cadeia de garantia até o augmentation, que é você adicionar esses packs de baterias no futuro, né? Você ter esses contratos aí com até 20 anos é muito importante para a segurança do seu projeto e investimento. Tá ok? Então, termino aqui minha fala. Agradeço novamente a presença de todos. Obrigado. Muito obrigada, Rafael. Eu passo agora a palavra para o diretor-geral do Grupo Energia, Rubens Brandt. Vai ser difícil falar sentado, para falar a verdade, gente. Quer vir aqui ao púlpito? Ah, eu quero. Fica à vontade. Dá para ouvir? Quem me conhece sabe que sentado para mim é meio difícil ficar. Então, vamos lá, gente. Primeiro, eu quero agradecer a Bessolar, agradecer a VEG, agradecer ao Rafael, que no finalzinho da palestra dele, ele falou da importância de contratar uma engenharia que entende do negócio. Somos nós, inclusive, né? Vamos lá, gente. Apesar do nome ser um pouco longo, né, o papel da engenharia no dimensionamento de plantas BESS, o objetivo dessa minha apresentação é trazer muito mais pela ótica do investidor, ou para o investidor, como ele deve trabalhar para conseguir obter o sistema mais otimizado, mais competitivo para o empreendimento dele, tá? Eu vou adiantar um pouquinho só, mas, no final, eu vou acabar chegando no que a gente tem feito e numa metodologia muito similar ao que a gente já tem feito em solares, eólicas, etc., de usar LCOE para fazer o entendimento da solução que dá melhor retorno. Mas, para chegar até lá, e, obviamente, que como o tempo é curto, a gente tem que entender um pouco o nosso ambiente, tá? Acho que agora vai. Agora que eu estou vendo as telas, eu acho que as letras vão ficar pequenas. Então,
com certeza, as letras estão pequenas, mas, basicamente, o que eu digo aqui, e interessante ver que, em praticamente todas as apresentações, há quase uma homogeneidade na forma como o assunto do BES é colocado, na importância que ele é colocado, na forma como ele está estruturado. Eu, basicamente, aqui eu coloco as várias aplicações dentro do ambiente de mercado e, de certa forma, o que deve virar regulação, que vai ser arbitragem, vai ser soluções behind the meter, vão ser soluções de segurança energética, quer dizer, uma série de soluções que depois, quando vocês estiverem com a apresentação, isso vai aparecer com maior clareza, mas que é importante para o empreendedor usar isso para saber em que mercado que ele está inserido. E não só isso, desculpa aqui, ó, vamos lá. E não só isso, como ele está conectado no sistema, né? Rafael, você fez uma separação behind the meter, né, ou não? Eu já fiz uma separação on-grid, off-grid, porque eu já estou olhando um pouco mais também em alguns conceitos que são importantes quando você vai definir o teu sistema e que, de certa forma, estão ligados ao mercado. O fato é que, a partir dessa ótica de onde eu vou entrar no sistema, eu acho que eu tenho que apertar 2 ou 3 vezes, cara. Não é esse aqui? Não sei. Para onde? Atrás da coluna. Então, olha só. Olha lá. Ó, tem até flechinha que fica mexendo. A partir dessas premissas de onde você entra no mercado, como é que você se conecta, você começa a trabalhar os primeiros pontos da tua modelagem financeira. Lembra que eu estou falando basicamente e primeiramente com investidores. Eu preciso saber se eu tenho benefícios. Vamos pegar um exemplo que, para mim, é algo que ainda não está muito claro, para ser muito franco. Se eu vou fazer um gerador solar, será que eu posso botar um BES dentro dele e chamar aquilo de gerador solar? Eventualmente, sim. Em outros mercados, não. A Mariana, acho que foi a Mariana, que colocou o nível de tributação que você tem sobre os sistemas. Há 3, 4 anos, a gente fez um sistema para a Petrobras e foi exatamente 84% que a gente pagou de tributos sobre todo o material que foi importado e entregue lá, né? Um valor, obviamente, que elevado e que, obviamente, afeta muito a competitividade e a entrada dessa solução no mercado, independente da gente já ter ou não ter uma regulação específica. Tá? Mas aí, custo de conexão, se eu estou falando de plantas que eu tenho desconto na TUST, obviamente que a entrada de um sistema meramente por questão econômica ou retorno financeiro fica prejudicado. Se eu estou falando que eu vou entrar no mercado de geração distribuída, onde o custo de demanda é bem importante, é talvez o maior custo dentro da minha modelagem, ele se torna muito mais viável. Então, e ali eu traço aí algumas dessas drivers, demanda, se eu vou falar de diário, horário, se eu estivesse falando na Austrália, a gente já estaria falando de minutal, etc. e tal, certo? Bom, feita essa visão de premissas de modelo, eu tenho que ir para... Foi ou não foi? Eu continuo achando esse... Não, ó. Senão mesmo Agora aqui, foi. Olha lá. Eu tenho que começar a olhar para o lado técnico do meu negócio. E aí, apesar, e eu gosto da metáfora da caixinha do canivete suíço, a verdade é que nem toda tecnologia ou nem todo dimensionamento serve a todo propósito. Eu tenho que saber como que eu ajusto, ou como, olhando para o meu mercado, olhando para as minhas condições, inclusive locais, eu vvou escolher a melhor solução. Por exemplo, aqui está se falando muito de BES. Há 10, 12 anos, saiu uma licitação nos Estados Unidos que Flywheel foi uma das formas ganhadoras de armazenamento de energia. Hoje, na Austrália, e sinceramente eu não sei por que não no Brasil, se fala muito de pump hydro. Então, a gente tem outras formas de armazenamento para devolver energia elétrica para o sistema, e aí é por isso que eu nem estou falando aqui da questão do hidrogênio. O hidrogênio ele vai ter outras finalidades, né? Mas a gente tem outras formas, além de, mesmo dentro de BES, hoje a gente fala muito de lítio-íon, porque, e ainda lítio-ferro-fosfato, que é a tecnologia que está ganhadora. Mas cobalto-manganês, em breve, deve estar tão competitivo, se não mais, do que lítio-ferro-fosfato, como tecnologias. Saindo do lítio-íon, as baterias de fluxo têm vantagens não econômicas no momento, ou não no preço, no CAPEX, mas ela tem vantagens e ela começa a se tornar também uma solução possível. Ar comprimido, ar liquefeito, etc. Então,
saber disso e saber do que o mercado me oferece, do mercado me oferece, é extremamente importante. Aqui eu tenho só um gráfico, depois vocês podem ver, isso daqui foi pegado da IRENA, com a comparação dessas várias tecnologias, nesse caso de lítio-íon, e, na sequência, né, também de alguns formatos, composições de bateria e suas vantagens e desvantagens, que vai falar de segurança, vai falar de ciclagem, vai falar de perdas, vão falar de uma série de outras coisas. Bom, baseado nisso tudo, a gente vem trabalhando junto a investidores para poder analisar, aqui só como se prevê, isso é da Standard & Poor's, como se vê a entrada de baterias que não sejam lítio-íon no mercado, tá? Só para dizer que não é a única solução, não é a única tecnologia e tem espaço para outras e devem entrar outras aí no sistema em breve. A gente fez aqui, dentre todos os trabalhos, eu trouxe 3 deles que a gente fez justamente de modelagem junto a investidores de projetos. Tá? Um deles, sistema isolado, Amazônia, onde a gente já tem uma geração por diesel e a gente fez simulações diversas de associação de solar com bateria com diesel. Então, por mais que a gente chame de sistema isolado, não eram sistemas off-grid, porque a referência de frequência é dada pelo diesel, nesse caso, mas onde é que está o ponto ótimo para você achar do consumo de combustível, da preservação dos geradores, porque eles também têm ponto ótimo, então você chegava a ter plantas ou cidades, ou pequenas comunidades com 3 geradores, e se o gerador não opera no seu ponto ótimo, ele cai muito a sua eficiência, etc. Então, onde é que a gente achou o ponto ótimo para cada uma dessas comunidades? Um segundo sistema, aí já dentro de um estudo de planta híbrida, o que acontece se a gente associa um sistema de armazenamento de energia para tentar melhorar o compartilhamento, né, da rede por essas fontes. Já adianto que aqui, hoje, deu completamente não viável. Mas também já tem 2 anos isso daqui, e a gente tem uma queda, acho que de 20% a quase 30% no preço de baterias apenas em 2 anos. É algo brutal. Tá? E, por último, isso daqui eu apresentei num evento, inclusive, da Andrade, que é um sistema de bateria associado a uma planta GD mais do que superdimensionada para fazer uma entrega de energia. E aqui, já no ano passado, já tinha viabilidade. A gente também fez várias modelagens de vários pontos e chegou à conclusão de que já era viável, ano passado, a gente fazer essa GD, até porque a gente ainda está, no auge de toda aquela disputa junto com concessionários, não te dando acesso ao sistema, já com terreno preparado para 5 MB, e a concessionária te dando espaço para 2 MB. Então, como a gente poderia usar isso da melhor forma possível? Gente, bom, aqui era só o comparativo de LCOE. Todos esses casos, comparação feita por LCOE para atingir o ponto ótimo. Se alguém tiver uma dúvida, depois eu posso explicar melhor como é que funciona a metodologia. Basicamente, é isso que eu queria apresentar para vocês. Se tiverem dúvidas, estou à disposição depois para esclarecer. Tá bom? Gente, obrigado. Obrigada, Rubens. E agora nós vamos ouvir o diretor de Business Development da Atlas Renewable Energy, Marcos Berton. Bom, boa tarde a todos. Bom dia, né? Ainda quase passando o meio-dia, mas ainda não boa tarde. Agradecer a todos os colegas de mesa, todo mundo presente. Vou ser bastante econômico aqui, até pelo tempo. A ideia é trazer um pouquinho do que a gente já fez fora do Brasil, especificamente no Chile, que a gente já tem dois cases que a gente já fechou e a gente está em processo de implantação, e como a gente conseguiu viabilizar esse negócio lá e como a gente pode trazer isso para cá, né? Quais são os principais atributos necessários para que a gente consiga trazer essa tecnologia para cá e o que a gente precisou fazer para colocar de pé esse negócio no Chile. Bom, aqui basicamente só falar um pouquinho dos 2 deals, né? Então, um primeiro que a gente fez, que foi amplamente divulgado, foi um deal que a gente fez com a Copec, né? Nesse deal é o deal que a gente está chamando de BES del Desierto, ou seja, é um case standalone, né? Então, lá a regulação ela já é vigente há um bom tempo, né?
tem atributos importantes que foi uma questão de necessidade do país, de acelerar essa regulação, né? Até por uma questão geográfica, dificuldade de transmissão, deserto, Patagônia, enfim, eles precisaram acelerar a regulação, e a gente conseguiu viabilizar esse projeto de standalone no Chile, né? E aqui, quais foram os pontos principais, né? Principalmente sob a ótica de modelagem, de regulação, que a gente conseguiu viabilizar? Primeiro, spread de preço horário, né? Acho que todo mundo aqui que estuda armazenamento entende que você precisa do empilhamento de receitas. Você precisa, eu vou comentar um pouquinho mais à frente, mas se você não tiver um spread, se você não conseguir arbitrar isso, ainda assim é muito difícil, ainda assim está caro. Mas esse foi o principal atributo. E no Chile, o fato de ser um país que tem um consumo menor, né, não tem uma carga continental igual o Brasil tem, ele tem um consumo menor, e você tem um descasamento entre recurso e consumo, o melhor recurso solar do Chile está no norte, está no deserto. E o consumo está ali perto de Santiago. Então, você tem milhares de quilômetros de linha de transmissão que precisam ser feitos, que custa muito caro, e, diferente do Brasil, você tem uma população muito pequena, um consumo muito pequeno, para dividir esse custo, né? Então, esse sistema o sinal econômico, para você conseguir viabilizar um projeto standalone lá, ele veio muito rápido, né? Então, esse foi um deal que a gente fez, que é o BES del Desierto. São 200 megas com 4 horas de armazenamento, são 800 megawatt-hora. Foi um dos maiores da América Latina, se eu não me engano, é o maior do Chile, tá? Então, esse foi o primeiro. A gente anunciou no final do ano passado, eu acho, começo desse ano, e a gente vai começar a implantação desse negócio. Vizinho, pertinho aqui. O segundo deal que a gente anunciou também no Chile é o que a gente fez com a Codelco, né, que é um dos maiores, se não o maior, maior empresa de mineração de cobre do mundo. Então, eles têm um consumo muito grande lá, e aí, nesse caso, a gente não fez standalone, a gente fez associado. Então, a gente tem uma usina solar que a gente associou a um sistema de BESS, e a gente vai entregar energia 24/7, né? Então, o que eu acho interessante aqui é que são dois cases diferentes, duas aplicações diferentes, mas que a gente conseguiu viabilizar em pouco espaço de tempo, né? E aí, além da regulação, dos fatores geográficos, que são extremamente importantes para esse negócio viabilizar, quais foram os pontos principais sobre a ótica econômica? Primeiro, quando vai associar uma solar com bateria, quando você olha o recurso em si, né, do Chile, lá na Atacama, aqui eu costumo dizer, né, Rubens, aqui a gente tem o yield lá, 2.200, 2.100, 2.300 megawatt-hora por megawatt-pico, né? Nos melhores locais do Brasil, quando você chega lá próximo do deserto, você tem quase 3.000. Então, o recurso solar em si, ele é muito melhor. Então, quando você coloca isso na modelagem, ele é muito relevante. Não que no Brasil seja ruim, né? Mas esse recurso que é melhor ajuda a acelerar a transição e a associação de BESS com solar. E além disso, teve muito apoio no Chile, principalmente das entidades, dos governos, para que os primeiros deals começassem, né? E naturalmente, a entrada de baterias, que ela surgiu para resolver um problema, ela abre diversas oportunidades, porque capacidade no sistema, abriu capacidade no sistema, então o problema de linha de transmissão que antes tinha, você conseguiu regular, acertar ali oferta e demanda, e sem investimentos novos de linha de transmissão, mais capacidade foi aberta. Então, são atributos interessantes que ele vem junto com o BESS. E aqui, rapidamente, quais são os aprendizados, como é que a gente pensa em tropicalizar esse negócio no Brasil, e como é que a gente faz acontecer, né? Acho que o preço horário foi amplamente discutido aqui, mas é, de fato, o mais importante no empilhamento de receitas. A gente já percebeu, a gente já observou isso, se não me engano, foi no final do ano passado, a gente teve um ou 2 dias com aquela onda de calor, né, que a gente teve um descolamento de preço aí de 3, 4 horas depois das 6 da tarde. Então, a gente já começa a observar com maior frequência esse spread de preço horário. Então, isso vai acelerar e vai viabilizar essas aplicações de larga escala. Segundo ponto, e o terceiro, que lá são muito claros, e que a gente tem na agenda regulatória aqui, mas, se eu não me engano, está no segundo ciclo, não sei se está no primeiro ou no segundo ciclo, que é, de fato, a remuneração por serviços ancilares, né? Então, controle de frequência, todos esses atributos, todos esses benefícios que um sistema de armazenamento pode trazer, ele tem relevância, sim, no empilhamento de receitas. Então, é muito importante que a gente consiga acelerar essa discussão e conseguir remunerar esses benefícios. Esse foi um fator muito importante para a gente conseguir viabilizar.
O quarto ponto, ele também é muito importante, principalmente no Chile. A gente tinha muito curtailment, né? E aqui no Brasil também, quem investe em solar já tem percebido com mais frequência, principalmente quando a demanda ela diminui. Então, você também evita esse curtailment, você consegue ter essa capacidade de armazenar e despachar depois em momentos onde a demanda do país está maior. E o quinto ponto, que eu acho que é uma agenda mega importante aqui, a gente observou no passado, junto com esse descolamento de preço horário, foi no momento de ponta, a gente precisou acionar muita térmica, bastante poluente, então a bateria ela evita isso, a gente consegue carregar com energia solar e depois despachar quando o sistema precisa. E eu acho que o sexto e o sétimo ponto é que eles não se aplicam no Chile, né, porque lá a regulação, quem paga a TUSH não é o gerador, quem paga a TUSH é só o consumidor, eles têm uma regra diferente. Mas a gente consegue trazer como atributo adicional aqui para o Brasil, né? Então, se você, de fato, conseguir colocar um sistema de armazenamento junto com uma solar, você consegue diminuir o montante que você contrata do sistema. Naturalmente, isso vai trazer outras discussões, né? Quem vai pagar RAP, de um dia para o outro, aquela RAP que estava lá para pagar as transmissoras vai sumir. Mas, naturalmente, se você abre espaço, se você faz esse shift da energia no horário de meio-dia a 1h que o país não precisa, e descarrega depois, novos investimentos vão chegar, novos investidores vão investir, e você consegue depois fazer esse rateio de novo. Então, você só trabalha o sistema de transmissão de maneira mais eficiente. Você deixa o sistema menos ocioso. Além de você também propagar a diminuição da TUSH no longo prazo. Quanto mais capacidade ociosa você conseguir utilizar, né, principalmente à noite, quando você não está gerando solar, e você fazer esse shift, mais gente vai ter ali usando o mesmo sistema elétrico e vai diminuir a TUSH no longo prazo, que se torna bastante atrativo para qualquer investidor, vis-à-vis aí o tamanho da TUSH no OPEX de quem investe em solar. E aqui, rapidamente, né? Então, além desses pontos que desses atributos que são interessantes, o que mais a gente precisa fazer, né? Então, de fato, essa é uma solução muito interessante para clientes que precisam de energia 24/7. E grande parte dos eletrointensivos precisam dessa energia 24/7. Então, para todos os grandes consumidores que estejam olhando isso, esse sinal da demanda é importante para a gente conseguir viabilizar. Segundo marco importante, foi amplamente discutido, não vou repetir aqui, mas a regulação. A gente precisa da regulação aprovada para conseguir ter a construção desse arcabouço jurídico regulatório para investir. Nós investimos alguns bilhões no Chile. A gente precisa dessa regulação para fazer o mesmo investimento. A gente quer fazer o mesmo investimento no Brasil. E o último ponto aqui é, de fato, a sustentabilidade, ou seja, a gente tem uma discussão ampla sobre a ótica regulatória, sobre a ótica jurídica, modelo econômico, mas a gente também precisa garantir que os próprios órgãos estaduais eles entendam os impactos e eles consigam acelerar o processo de licenciamento, né? A gente não pode chegar numa situação onde a gente tem regulação, a gente tem viabilidade, a gente tem todos os atributos, os sinais econômicos, mas ainda os órgãos não sabem como isso vai ser licenciado. Então, a gente precisa garantir que essa agenda ela ocorra em paralelo, em concomitante com toda a regulação, para que, no momento que a gente tiver isso, tiver a regulação aprovada, o país esteja apto a receber os bilhões de investimentos que os grandes investidores querem fazer. Bom, do meu lado, eu queria trazer um pouco disso, trazer essa experiência internacional que a gente teve, quais são os principais atributos que a gente conseguiu viabilizar, e também fiquem à vontade para discutir depois isso mais tarde. Obrigado. Nós que agradecemos, Marcos, e agora quem fala é o coordenador de Planejamento da Expansão e Estudos da ISA-CETEP, o Renato Ribeiro. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, em nome da ISA-CETEP, né, gostaria de agradecer a Absolar pelo espaço, para a gente poder falar desse tema que é apaixonante, né? Queria também cumprimentar meus colegas da mesa, principalmente aqui na figura do Stefano e da Mariana, meus colegas na coordenação do grupo de armazenamento. Dizer que, para a CETEP, o caso de registro é mais do que um projeto, né? Na verdade, é um grande marco histórico do setor elétrico nacional, esse primeiro projeto de armazenamento no setor de transmissão. Nós falamos muito sobre descarbonização, digitalização, né, os 3Ds, mas a gente gosta muito de falar na CETEP
sobre os 3 Cs que a gente precisou para poder implantar esse projeto. Esses 3 Cs são de conhecimento, de capital humano e de cultura empresarial, que a gente traduz por coragem. Porque para fazer um projeto como esse, pela primeira vez, uma série de desafios precisam ser vencidos. E quando a gente começou a estudar o tema de armazenamento, lá em 2016, na chamada estratégica, né, a gente teve muito apoio da ISA. Né? A ISA, a CETEP pertence a um grupo multilatino, que é a ISA. A ISA ela atua nos segmentos de energia, telecomunicações e rodovias. No Brasil, fortemente no quesito de transmissão de energia com a ISA CETEP. E quando a gente começou a estudar lá em 2016, nós tínhamos uma ideia de que a gente precisava avançar cada vez mais com esse conhecimento que a gente estava adquirindo através do PID, de trazer projetos que fossem postos à prova numa escala já comercial, né, para que a gente pudesse avançar mais rápido com a utilização de armazenamento no Brasil. A ISA-CETEP, ela hoje atua em 18 estados no país, ela é responsável por transportar 30% da energia produzida no Brasil, 94% da energia produzida em São Paulo, né? E a gente tem crescido muito nos últimos anos, a gente vai investir mais de 5 bilhões de reais nos próximos 5 anos só nesse sistema existente, e estamos também investindo na ordem de 10 bilhões de reais em projetos de ampliação da estrutura de transmissão, que são projetos que nós vencemos em leilões, né, que a ANEEL promove, e boa parte deles ajudam a trazer energia renovável. A gente tem um projeto que a gente chama Serra Dourada, na Bahia, trazendo energia renovável do Nordeste. Temos uma série de projetos trazendo energia renovável fotovoltaica do norte de Minas, né, para os grandes centros de consumo, no Sudeste, no Sul, em São Paulo e no Sul do país. A gente tem um projeto também em Água Vermelha, que também ajuda a fazer o escoamento de energia fotovoltaica do Noroeste Paulista, que também tem um grande potencial para esse tipo de projeto. E quando a gente discutia sobre armazenamento, né, a gente sempre teve o mote de como a gente insere isso dentro da transmissão. Né? Para a gente é certo que, quando fala de transição energética, não dá para falar de transição energética sem transmissão de energia. A transmissão, além de, né, fazer o escoamento da energia mais renovável, limpa e barata para o consumidor, ele também tem as suas responsabilidades quanto a oferecer flexibilidade para o operador do sistema. E a gente precisa adotar o sistema de transmissão de equipamentos, que a gente chama de equipamentos mais flexíveis. E o BES é um tipo de equipamento, né, que dá mais flexibilidade para a rede, né, acho que foi falado aqui pelo próprio ONS de manhã, da importância do equipamento, e é importante que a gente consiga desenvolver mais projetos. A gente enxerga o sistema de transmissão, né, a evolução do sistema de transmissão, ele vai passar de ser só um provedor de ativos, mas ele passa a ser um provedor de serviços para o sistema. Então, cada vez mais, a gente precisa de projetos de utilização de BES e de outros equipamentos que precisam de novas tecnologias que também precisam ser implantadas no sistema de transmissão. E fazendo um panorama, né, hoje do armazenamento de energia no Brasil, não quero entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente a gente tem oportunidades, né, de BES em pequena escala nos sistemas isolados, né, no programa Mais Luz para a Amazônia. A gente tem uma grande oportunidade, que eu acho que a gente não pode deixar de passar no leilão de reserva de capacidade, de inserir BES dentro desse leilão. A gente enxerga aí um potencial de 25 GB até 2033 desse mercado de armazenamento, e BES tem que fazer parte. Né? Acho que não só as associações, as empresas têm trabalhado, todo o mercado tem trabalhado junto com o Ministério para o que precisa fazer para que a gente já tenha nesse primeiro leilão a utilização de BES dentro do certame. E a gente tem, né, olhando a larga escala na transmissão, um projeto de registro, que é o projeto que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Como que esse projeto nasceu? Né? Qual era o desafio que existia dentro do setor do sistema de transmissão, mais especificamente o sistema que atende o litoral sul do estado de São Paulo? Esse sistema do litoral sul, basicamente ele tem duas fontes. Né? Essas duas fontes, uma delas sai aqui
da parte sul da região metropolitana de São Paulo, em Bugaçu, desce a Serra do Mar até a cidade ali de Mongaguá. E uma outra fonte vem da região de Capão Bonito, né, passando por Registro, chegando até Peruíbe, onde esse sistema, em 138 kV, ele é fechado. E esse é o sistema que atende todo o litoral sul, que é uma carga da ordem de 400 megawatts e que atende ali uma população da ordem de 2 milhões de pessoas. Esse sistema, desde aí do 2011, 12, 13, a EPE estudando a necessidade de novos reforços e ampliações do sistema, identificou já sobrecargas, principalmente na linha entre Bugaçu e Mongaguá, que está destacado de roxo na apresentação, né? Já sobrecargas nessa linha, só que, devido a essa linha atravessar a Serra do Mar, né, uma região de alta criticidade ambiental, uma região extremamente íngreme, difícil acesso de engenharia, a solução que foi indicada de forma estrutural era a implantação de um novo ponto de suprimento, uma nova subestação chamada Manuel da Nóbrega, que foi licitada em 2014 e que deveria ficar pronta em 2017. Acontece que o empreendedor responsável por essa subestação encontrou uma série de dificuldades para avançar na parte socioambiental do projeto, e essa obra ela foi se postergando, e as condições do sistema foram ficando mais complexas, né, ao longo do tempo. Para vencer esses desafios de pontas de carga elevadas, principalmente no final do ano, e o importante que se diga, essa região tem uma característica de que, ao longo do verão, principalmente nos feriados do verão, tem um grande fluxo de turistas para o litoral, né? Então a carga sobe muito. Historicamente, a demanda, a ponta de carga acontece sempre no Réveillon. Mais recentemente, o Carnaval também tem sido um feriado com uma ponta de carga elevada, mas, historicamente, o sistema ele é dimensionado para atender o Réveillon. E, enquanto essa obra estrutural não entrava em operação, o que se percebia era que a gente começava a fragilizar o sistema com uma série de medidas operativas para manter o sistema funcionando diante dessa falta de energia adicional que acontecia. Então, foi definido a implantação, ao final, de um BESS, né, da ordem de 30 megawatts por 2 horas, então, 60 megawatt-horas na subestação de Registro. Essa avaliação, né, ela levou em conta assim, quais são as soluções ditas convencionais que podem ser implantadas para resolver esse problema. E lembrando que o grande desafio que existia ali já era uma visualização, que no Réveillon 22, 23, a gente não conseguiria atender a ponta de carga em condição normal de operação. Então, provavelmente, existia um risco muito grande de corte de carga no Réveillon. A primeira solução convencional era a reconstrução de uma das linhas, mas aí a gente caía numa questão de viabilidade de prazo. Então, essa alternativa foi descartada. A segunda seria a implantação de geradores diesel. Então, imagina na ordem de 30 megas de geração diesel sendo implantado, só a questão logística, a emissão de gases que causam efeito estufa, fora o custo elevado, né, para o consumidor. Então, não era uma solução adequada. Foi estudada uma solução também com instalação de transformadores defasadores, que são equipamentos que poderiam ajudar no controle do fluxo de energia, associado à geração diesel, mas ainda era uma solução cara e que tinha um tempo de implantação elevado para a questão dos transformadores. E, por fim, a solução que a ISA-CETEP trouxe para o planejamento setorial da implantação do banco de baterias. Depois, esse banco de baterias, ele foi... Esse banco de baterias ele começou, né, a ser estudado dentro de um grupo de trabalho que foi criado pelo INS e pela IPE, que é o planejador do sistema, em 2019, envolvendo a ISA-CETEP, que era a transmissora responsável por aquele sistema, e as distribuidoras locais. E em 2020 e 2021 a gente avançou muito nessa discussão técnica que levou à indicação do BESS, né? E em novembro de 2021 esse projeto ele foi autorizado pela ANEEL, né? Uma série de discussões prévias foram tratadas tanto com o Ministério de Minas e Energia, tanto com a ANEEL, né? A gente praticamente na época conversou com todos os diretores da ANEEL para explicar o que era o projeto. E aí um ponto importante que eu gostaria de destacar: isso não é um projeto de P&D, eu diria nem que é o projeto piloto, ele é um projeto comercial, é um reforço no sistema de transmissão,
como a implantação de um transformador, implantação de um banco de capacitores. Ele foi autorizado como reforço, ele tinha um prazo de implantação, ele tem uma receita definida, então ele é um projeto comercial de reforço dentro da transmissão. E nós implantamos esse projeto em 12 meses, né? Uma série de desafios tiveram que ser vencidos também durante a implantação. Primeiro que nós enquanto aguardávamos a resolução, nós tratamos com o mercado, né, de ter todos os contratos fechados, toda a parte de engenharia já pronta, mesmo correndo um risco dele não ser aprovado, mas a gente já tinha isso avançado para poder cumprir o prazo. Depois, a implantação aconteceu no meio da pandemia, e aí nós tivemos uma série de dificuldades com relação a fazer os testes em campo, porque a China estava fechada, não tínhamos como ir até a China, então nós acabamos por fazer esses testes de forma remota e depois tivemos que refazer todos os testes no Brasil. Tivemos dificuldades quando as baterias chegaram no Brasil de liberar na alfândega e tivemos muita ajuda do Ministério, da própria ANEEL, para conseguir sensibilizar a Receita Federal da liberação do equipamento. Tivemos trabalhos em turno noturno, mas conseguimos cumprir o prazo, né? E entregamos ele para operação em novembro de 2022. Aqui, né, uma foto lá da subestação Registro, com um sistema de baterias. Aqui, vou passar mais brevemente, aqui, porque o meu tempo está acabando, sobre o diagrama unifilar da subestação. Esse material depois fica para todos, né? Registro aqui de como é o sistema. Aqui nessa foto dá para a gente ver, a gente tem 20 fileiras, são 10 fileiras, né, com 18 racks de baterias em cada fileira. Cada fileira ela tem o seu inversor e depois um transformador de 690 volts para 34,5 kV. Depois, esses 34,5 kV, eles se juntam dentro de eles se unem e se conectam no sistema de 138 por meio de 2 transformadores. Aqui, em 31 de dezembro de 2022, né, a gente sempre traz isso como um marco histórico, né, porque no Réveillon de 22, 23, foi fundamental a utilização do BESS para reduzir o pico, né? Essa curva laranja seria o pico se não tivesse o BESS, a curva azul é com o BESS. Então, a gente estaria numa situação de fragilidade operativa, com alta possibilidade de corte de carga, se não tivesse o BESS utilizado em registro. Desde lá, a gente já utilizou o BESS em mais de 40 situações nos últimos 2 anos. Ele tem sido utilizado mais durante os feriados do verão, que são os momentos em que, historicamente, o pico de consumo é muito maior. Os benefícios, né, tanto os benefícios operativos, ambientais, econômicos, acho que são já conhecidos, acho que não preciso passar, mas a gente gostaria muito de enaltecer, né, que a utilização do armazenamento de energia é essencial para a gente caminhar para uma matriz energética 100% limpa, né, além da disponibilidade de energia, de aumentar a capacidade do sistema absorver as variações das novas fontes renováveis, a redução de custo para o sistema, a própria economia de energia. O BESS tem muito mais espaço, muito mais potencial para uma série de outros serviços, que acho que a gente já de forma exaustiva falou aqui, não vou entrar em detalhe. O que eu queria ressaltar, já quase finalizando aqui minha apresentação, é que, da mesma forma que a gente tem um peak shave, né, um BESS de registro, uma situação local, quando a gente olha para o sistema e vê a ponta de carga acontecendo num espaço-tempo muito pequeno, a gente tem, para uma reserva de capacidade, nada mais é do que um peak shave sistêmico. Então, o projeto de registro mostra o quanto adequado, né, um BESS pode ser para a reserva de capacidade, e a gente não pode, repito, reforço, deixar de escapar dessa oportunidade que a gente tem aqui agora. Acho que o Chile foi muito feliz quando ele disse que a ANEEL, e eu tenho que ressaltar o trabalho, a ANEEL foi totalmente aberta para receber esse projeto de registro, né, aplicar a regulação que já existia para reforços e melhorias dentro do sistema, e
você ter uma visão aberta, como ele falou, de não bloquear a intensificação da utilização da inovação tecnológica no sistema, apesar da regulação até mesmo incipiente. Para a indústria também é uma oportunidade, né? Afinal de contas, a gente tem situações de ponta, de atendimento de ponta, muitas vezes com um gerador diesel dentro da indústria. A gente olha o futuro do BES, como eu falei, para aplicações as mais diversas, né, inclusive na indústria. A gente tem aí um mercado potencial muito grande para crescer a utilização desse tipo de equipamento. E no setor de transmissão, né, a gente tem desenvolvido na ISACETEP, e uma das perguntas que foi feitas aqui, por que a gente não tem mais projetos na transmissão de BES, só que a gente já teve o projeto de registro, né? Tem uma série de questões, até tributárias. Eu não diria que a regulação é um empecilho para isso, o próprio projeto de registro mostra que não é, mas a gente tem questões ainda do planejamento setorial, em que a gente precisa evoluir na forma de mensurar e planejar o sistema, e a gente tem trabalhado muito na CETEP de trazer novas ferramentas para a EPE, né, para poder olhar, fazer um planejamento da transmissão junto com a geração, porque isso é essencial, considerar os vários cenários de geração dentro da transmissão e incorporar novas tecnologias, entre elas o BES. Então, a gente tem trabalhado muito com o EPE de construir essa tecnologia, de construir esse novo ferramental, essas novas metodologias, e a gente entende que isso é um dos passos que a gente precisa dar para poder evoluir em outros projetos. Eu vou concluir minha apresentação aqui antes que eu apanhe, mas deixa eu só poder mudar. Agradeço a todos e fico à disposição aí para conversar depois. Obrigada, Renato. E agora nós vamos ouvir o Senior Regulatory Engineer da Quantum, Felipe Caê. Boa tarde a todos. Vou tentar ser breve aqui, que todo mundo já deve estar com fome, né? Bom, cumprimento a todos os presentes, cumprimento meus colegas aqui de painel, na pessoa do Ricardo Stefano, ao qual também agradeço o convite e o espaço para a gente falar um pouquinho sobre baterias inseridas no sistema de transmissão, e também agradeço ter convidado o Renato, que facilitou um pouco do meu trabalho aqui, né? Bom, vamos lá. A gente tem um projeto, nesse caso aqui, ao contrário da situação que o Renato teve lá na CETEP, é um projeto de P&D, tá? E vocês vão entender ao longo da apresentação o motivo, apesar da bateria ser uma tecnologia difundida e relativamente dominada, há algumas características aqui que permitiram que a gente enquadrasse esse projeto especificamente dentro do ambiente regulado de pesquisa e desenvolvimento que a ANEEL conduz, né? Então, ele tem um código ali, né, porque ele é cadastrado na plataforma da ANEEL, e esse nome comprido aqui nada mais é do que estudar uma forma sustentável de colocar a bateria dentro do elo da transmissão na cadeia produtiva. Então, o Renato tem um projeto de sucesso aqui, né, que foi outorgado através de uma resolução, não foi um projeto de pesquisa. Então, fica aqui o meu registro de louvor aqui à iniciativa e à coragem, que é um dos 6 lá que eles carregaram com eles em trazer um projeto disruptivo. Então, a gente entendeu, eu vou poupar vocês um pouco do institucional, né, mas só para vocês entenderem quem é a Quantum, né? A Quantum é uma holding de transmissão de energia elétrica, ela detém ali 4 concessões de transmissão espalhadas aí pelo Brasil, né? A gente tem 12 subestações próprias, faz parte aqui do portfólio da Brookfield, que é uma empresa canadense, essencialmente de investimento. A gente fica dentro do guarda-chuva de infraestrutura. A Brookfield está no Brasil há mais de 120 anos, desde o primeiro projeto de iluminação pública, aí, passando pela fundação da Light, por aí vai. Aqui um pouco da participação mundial, né? A gente tem uma participação bem representativa aí no mundo inteiro. E como uma empresa global, ela está atenta às tecnologias que vêm contribuir para os setores onde ela está inserida, né? E o armazenamento é um deles, né? A gente sabe, vocês devem estar acostumados a ouvir
as pessoas falando sobre armazenamento no mundo inteiro. O Brasil está um pouquinho atrasado na nossa visão, mas a gente, em tempo, vai conseguir fazer o uso dessa tecnologia de uma maneira produtiva. Aqui um pouco da linha do tempo do projeto, eu trouxe para vocês, só para contextualizar o início do projeto, né? Então, ele nasceu de uma ideia oriunda da diretoria, né, do conselho da Brookfield, por entender que o armazenamento era um assunto que é multi-aplicável, né? A gente está muito acostumado a ver as pessoas discutindo armazenamento no ambiente de geração, por razões óbvias, né? As atribuições que a tecnologia pode oferecer, mas a gente entende que, como a Mariana comentou mais cedo, uma tecnologia nova, ela tem uma certa dificuldade, né? Em qual caixinha que eu vou guardar ela, onde que eu vou enquadrar. Então, na nossa visão, o armazenamento, e aqui faço um disclaimer, a gente está falando exclusivamente de baterias, né? O armazenamento eletroquímico, a gente entende que ele é multi-aplicável, então ele cabe em todas as caixinhas da cadeia produtiva, né? Então, desde a geração, passando pela transmissão, distribuição e lá no lado do consumidor também. Então, o Rafael acho que comentou, né, fez a separação lá antes e depois do medidor. Aqui, eu costumo dizer que a gente está entre medidores, né? A geração tem um medidor dela, passa pelo medidor, fatura ali no SMF, entra no ambiente de transmissão, que há uma neutralidade, né? Isso deixa a gente numa posição até um pouco mais confortável, né? Menos desafios aí. E depois passa por um novo medidor para entregar para o cliente. Então, a gente está no meio do caminho. Esse projeto ele foi concebido lá em janeiro de 2022, a gente fez uma prospecção tecnológica, fomos ao mercado para entender quais eram as empresas qualificadas. Como eu disse, uma solução multidisciplinar, não bastava, no nosso entendimento, contratar uma única empresa. Então, a gente foi para o mercado fazer um mapeamento, depois realizamos um workshop, convidamos empresas especializadas, a WEG participou, manifestou interesse e participou. Houve ali uma sinergia em algumas delas, alguns grupos foram formados e propostas foram apresentadas. Ajudados por uma consultoria especializada em pesquisa e desenvolvimento, a gente construiu um critério de análise que não fosse puramente financeiro, porque analisar um projeto de pesquisa só pela ótica financeira seria, no mínimo, temerário, né? Porque a gente perderia a oportunidade de capturar alguma robustez tecnológica e técnica, pensando só na economia financeira. Então, a gente estabeleceu um critério de avaliação que considerou vários atributos e atribuiu peso a cada um deles, e depois disso a gente selecionou um grupo, do qual a WEG faz parte, vou falar um pouquinho depois, que é composto por 5 empresas que estão executando o projeto. A gente passou por algumas etapas, né, desde da concepção, assinatura de contrato, protocolo no ambiente regulado da ANEEL do projeto, e o projeto começou, de fato, no dia 25 de maio de 2023. Para quem não conhece, o Programa Regulado de P&D ele passou por uma renovação. Então, a gente tem uma nova regra que está vigorando desde o começo do ano, mas esse projeto ele foi registrado na regra antiga. Então, a gente cumpriu algumas etapas ali, desde o protocolo na ANEEL, e entendeu que precisávamos levar o projeto aos principais stakeholders do setor, né? Então, a gente entende aí que os principais clientes desse projeto são a EPE e o ONS. O Renato já antecipou aqui, né? Motivos óbvios, o planejador precisa ter à disposição dele o armazenamento como uma solução possível para ele indicar através de uma ampliação ou de um reforço, e o operador, que é quem, de fato, na ótica do nosso projeto aqui, vai fazer o uso dessa tecnologia. Então, aqui, algumas informações que fazem parte das expectativas da Quantum quando começamos a tratar do projeto. Primeiro, a gente queria enquadrar ele nos critérios de elegibilidade do programa, então cumprimos todos eles, né? Originalidade, relevância, aplicabilidade e razoabilidade de custos. Contamos lá com uma consultoria especializada para ajudar a gente a fazer isso, né? O objetivo principal é encontrar onde a gente enxergava a inovação dentro desse projeto. Então, a inovação basicamente é entregar para a EPE uma alternativa para ela considerar no planejamento da expansão de maneira sólida e metodológica, e entregar para o ONS um ativo que ele pudesse contar na programação de despacho,
como o Renato comentou, o projeto deles aqui está inserido no 138 kV. Ele é uma DIT, não está na rede básica, então, apesar de fazer parte da base de ativos de transmissão, ele não entra na programação de despacho do operador. Os benefícios, que não vou detalhar aqui, porque já foram comentados anteriormente. E aqui, de fato, o que compõe as etapas do nosso projeto, né? Então, a gente tem mais de 50 produtos, né? Produtos teóricos, mas eles fazem parte de 8 grandes etapas. Como qualquer projeto de desenvolvimento, a gente começou ali com benchmark e revisão bibliográfica. Fizemos também um mapeamento tecnológico e econômico para entender como é que o armazenamento estava sendo tratado no mundo, né, e quais eram as lições aprendidas, o que a gente poderia aproveitar para nacionalizar. Também estamos desenvolvendo metodologias para valorar os benefícios, né, porque a bateria, como todo mundo fala aqui, ela tem muitos atributos e não só carga e descarga. Então, a gente agrupou em 3 grandes benefícios o que a gente identificou que teria necessidade de valorar, que são a flexibilidade, que foi comentado pelo Marcelo mais cedo aqui, importante para o operador, confiabilidade e resiliência. Então, estão sendo desenvolvidas metodologias que vão atribuir valor a esses 3 benefícios e vai entrar na análise que a IPE pode fazer, eventualmente, na hora de comparar com uma outra solução. Vamos fazer estudos eletroenergéticos, rodadas de modelos matemáticos, para identificar os pontos ideais onde inserir o armazenamento de maneira que os benefícios sejam capturados. Vamos também desenvolver uma metodologia para elaborar o relatório R1. Para quem não está acostumado, né, a transmissão é estranha para a maioria de vocês, a gente tem um conjunto de relatórios que chamam de Rs, R1, R2, R3, R4, cada um tem uma função. O R1, resumidamente, é um estudo de viabilidade técnica, econômica e socioambiental para você identificar os benefícios de inserir aquele equipamento naquela localidade. Então, a gente também vai desenvolver isso. Vamos fazer estudos de casos práticos aí a pedido da EPE também no sistema isolado, além de estudar o sistema interligado. O enquadramento regulatório, que, como o Renato já antecipou, a gente entende que a transmissão não depende da resolução normativa que está sendo tramitada pela ANEEL. A gente precisa de pequenos ajustes aí, especificamente no Manual de Controle Patrimonial, e o estabelecimento de um banco de preços, no qual a VEG está ajudando muito a gente a construir, né? Nós estamos pegando o BES, discretizando ele em várias pequenas partes e vamos atribuir valor a cada uma delas, né? Porque dentro do ambiente de transmissão, uma solução como um equipamento, numa espécie de conjunto, ele precisa ter valores individuais, porque ao longo do tempo, concessões de transmissão são de 30 anos e a gente precisa manter esse ativo funcionando, né? Então, pequenas partes podem ser substituídas ao longo do tempo para você manter o ativo funcionando. E uma etapa de roadmap que vai durar o projeto todo aí, é uma forma da gente monitorar e identificar desafios e obstáculos que a gente precisa vencer, tá? Aqui o grupo de executoras, né, a gente trouxe para dentro do projeto a academia, através da Fundação de Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, que faz parte da USP. A USP também trouxe a HPPA, que é uma empresa concebida por um colaborador do ONS, que é o professor Jorge Jardim, domina o assunto, né, do ponto de vista elétrico, desenvolveu um sistema que ele chama de Organon, que é o sistema que o ONS usa para identificar algumas características voltadas para a disciplina elétrica do sistema. A PSR, que ajudou a gente lá nos primórdios a fazer um estudo de viabilidade para saber se valia a pena uma transmissora dedicar tempo e recurso num projeto como esse. A MRTS, que são egressos da USP, né, ajudam a gente principalmente aí na gestão do projeto e desenvolvimento de metodologia. A LACTEC, um instituto de pesquisa, né, que também faz a parte de benchmark e relações com instituições internacionais. E aqui a VEG, que, no nosso entendimento, tem um papel fundamental no projeto, que é, desde o domínio da tecnologia em si, né, eles conhecem como ninguém o que compõe o BES, dificuldades, como foi citado anteriormente aqui, sobre o arcabouço tributário, né, como tratar isso para que seja viável. Então, a nossa exigência era de que um fabricante de equipamento precisava fazer parte desse projeto por conhecer a tecnologia e por ajudar a gente a não desviar muito do que seria factível
no ambiente real. Então, felizmente, a WEG manifestou interesse, né, dedicou uma energia ali, a gente agradece, e está contribuindo muito para o projeto. Uma última fala que eu gostaria de trazer aqui, a importância da EPE no projeto. Quando a gente começou as conversas, tanto quanto a ANEEL, ONS e EPE, a gente apresentou o projeto e, para nossa felicidade, a EPE não só entendeu a importância do projeto, como se dispôs a participar de maneira ativa do projeto. Então, nós celebramos um acordo formal de cooperação técnica, óbvio, não oneroso, né, porque é uma empresa pública, mas eles participam ativamente de todas as reuniões, contribuem, criticam, já fizeram correções de escopo, né, pontos que eles entendiam uma importância que não estavam cobertos. Então, isso mostra que a gente está na direção certa, né, e aumenta a chance do produto desse projeto se tornar uma solução utilizada e não virar só papel, como o histórico do programa aí apresenta, né? A gente tem muito projeto que, infelizmente, não é utilizado na prática. Aqui um último slide, só para vocês entenderem, né? O programa de P&D foi renovado e aqui, no nosso entendimento, um movimento acertado da ANEEL foi de estabelecer 7 temas estratégicos para que direcionassem os recursos públicos de pesquisa e desenvolvimento. E o armazenamento de energia é um deles, então a gente está inserido também sob a ótica do regulador, dentro do que a gente entende que vai ser o futuro do setor. Tá? A gente agradece aqui mais uma vez o espaço, principalmente a WEG aí por ter oferecido para a gente uma oportunidade de falar. Estamos à disposição, críticas, sugestões, a gente fica aberto aí, inclusive, para perguntas aí, se houver tempo. Obrigado, pessoal. Nós que agradecemos, Felipe, e agora o Stefano vai finalizar esse momento aqui. Legal, pessoal. Riquíssimo a amplitude daquilo que nós discutimos hoje aqui, né? BES, como vocês viram, é um tema multidisciplinar, é um tema amplo, né? Mas e também tem as suas complexidades. Daria para falar aqui, cada um desses especialistas, depois eu vou abrir para a Mariana finalizar, vai dar a cerejinha do bolo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, cada tema desse aqui daria para a gente ficar uma tarde inteira falando, tá? Ainda mais se abrir para dúvida, pergunta, resposta e tal. Então, eu queria deixar o recado que nós vamos, sim, responder a todas as dúvidas que forem enviadas. Podem enviar pelo QR Code ou para o eventos@absolar, @absolar, tem um e-mail ali, né? Então, assim, e nós cobrimos aqui uma grande área, né? Eu vou fazer uma passada rápida aqui só sobre o que a gente viu. Então, a gente viu desde P&Ds lá, o pessoal ali da Livoltec falando sobre os P&Ds com a Unicamp, né? Com a Unicamp, ou seja, foi lá em 2016 para 2017, chamada 21, ANEEL, já botando força. Gente, esse tema não começou agora no Brasil. Eu já estou há mais de 10 anos trabalhando com armazenamento de energia. Então, esses P&Ds que a ANEEL abriu lá atrás, o P&D chamada 21, ele foi assim o início de tudo, né? Então, assim, tem dezenas de P&Ds de armazenamento de energia no Brasil para as mais variadas aplicações, né? Desde 2017 foram feitos muitos P&Ds. A gente viu aqui também casos reais apresentados ali pela Canadian. Vimos aí o olhar do investidor, né, o olhar de quem implanta, ou seja, a gente viu aí temas que são realmente relevantes para o armazenamento. Talvez possa parecer algo, poxa, mas é muito, é aquilo que faz tudo e tal. O que é o BES que funciona? É aquele que resolve o teu problema, é aquele que vai dar solução. Então, a gente pode falar de residencial, pode falar de comercial, industrial, colocar na transmissão, na distribuição, dá para colocar em qualquer lugar. E daria para fazer um evento sobre cada uma dessas aplicações. Mas o que a gente gostaria de deixar como mensagem aqui? A sugestão que vocês busquem no armazenamento a flexibilidade, o retorno de capital, aquilo que vocês precisam, sempre se apoiando em algum parceiro, né? A gente viu aqui hoje o pessoal da engenharia dizendo, eu sou a engenharia aqui, tem o pessoal da consultoria, tem o pessoal do fabricante, tem o pessoal que já fez e já deu certo, ou seja, busquem esse conhecimento junto àqueles parceiros da sua confiança, mas entendam de armazenamento, porque ele é, sim, o futuro do setor elétrico, né? A gente viu aí o Renato falando de registro, é um tema que já vem sendo falado bastante, mas hoje ele trouxe um insight que eu achei maravilhoso. A questão dele ser um sistema de reserva de capacidade, como é que tu chamasse, Renato? Não, tu falou que ele é sistêmico, ou seja, eu preciso daquilo de tempos em tempos, o tempo inteiro. Esses dias eu participei de uma reunião do EPE, eu não lembro agora, eu vou me furtar de não
não falar o nome do colega, mas ele comentou, ele disse assim, e se o BES fosse só uma caixinha de energia para entregar todo dia? Puta, não dava para simplificar a regulação, não dava para simplificar, isso já tem um valor enorme, porque eu deixo de despachar térmicas que demoram para esquentar, para esfriar, aqueles tempos de despachos grandes, eu posso fazer isso curtinho, em pacotinhos. Então, assim, o que a gente busca hoje, enquanto ABSolar, enquanto GT? Buscar alternativas e falar com os decisores para que eles entendam o caminho mais rápido para a gente chegar no uso da tecnologia, viabilizar a tecnologia. Já tem cases comerciais dando certo, já tem resort, já tem hotel, já tem... Poxa, se pegar os fabricantes, aqui nessa sala deve ter vários fabricantes que trabalham com BES, pegar os cases, eu acho que dá dezenas de casos onde já é viável. Então, assim, ó, revejam os seus financials para os projetos. Quem tem usina de fotovoltaica, e creio que a maioria aqui trabalha associado a isso, refaça as contas porque o BES ele já é uma realidade. Tá? Então, eu finalizo aqui o nosso bloco de armazenamento da manhã, né, com bastante alegria de ver aí o pessoal bastante competente, agradecer que aceitaram o convite da ABSolar para compor essa mesa. Obrigado, Felipe. Veio aí falar de um projeto que a VEG está envolvida, mas é projeto para o futuro, é projeto que a gente está enxergando a necessidade, está ajudando a fazer banco de preço, está ajudando a entender como isso vai funcionar, né? Então, agradecer a todos aí os meus colegas de mesa. Mariana, queres fazer um recado final? Muito obrigado a todos. Bom, super agradecendo a presença de todos, o interesse de todos. Esse foi o primeiro evento específico do tema na associação. Vão vir outros, contamos com a contribuição de todos. Quem quiser se juntar ao nosso GT, estamos sempre abertos para as discussões. A agenda é extensa, em detrimento à agenda de todos e ao bom humor dos presentes, vamos liberar a galera para almoçar. Vou passar alguns recados, mas antes uma salva de palmas para essa mesa. Pessoal, rapidamente, gente, vamos jogar o QR Code na tela, tem a pesquisa de satisfação. Para quem se cadastrou, também receber os slides e todas as apresentações até semana que vem. Vou falar rapidinho, porque eu sei que você olha aí o QR Code, para quem ainda não se cadastrou, já tem gente fazendo. Para quem ainda não é associado da ABSolar, para conhecer as vantagens e fazer parte da associação, são mais de 50 benefícios e o acesso à plataforma, que permite a você ter informações 24 horas, 7 dias por semana. Quem se associar durante o evento de hoje terá a isenção total da taxa de adesão. Tem o tabletop ali da ABSolar, a Daiane e o Renato estão esperando por vocês. Mais uma coisa, aquela sala que eu falei também sobre do coworking, no 11º andar, para quem precisar, na parte da tarde, trabalhar. Nós vamos fazer o intervalo para almoço, mas vamos voltar impreterivelmente às 14h30, então vai ser bem rapidinho. Aqui próximo tem vários restaurantes. Tema da tarde, hidrogênio verde, marco legal e o futuro do H2V como vetor de descarbonização para o Brasil. A gente volta às 14h30, sejam pontuais para a gente começar o próximo painel.